Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa sala de conversa aqui no Estúdio Hall, no centro de Porto Alegre, aqui na Ladeira, no nosso Do Lado de Cá, o podcast que fizemos aqui, eu e Juremir Machado da Silva, sempre... Eu ia dizer sempre às segundas-feiras e vai ao ar às terças, mas como nós estamos aqui para justamente anunciar mudanças, né, Juremir? Então vamos começar já por aí, tudo bem? Tudo ótimo, né? Finalmente conseguimos ficar com o programa só para nós dois hoje. Chega de convidados, tu me entrevista, eu te entrevisto e vamos embora. Vamos falar só nós, assim, 1 hora, vai dar meia hora para cada um. Não, a gente está no carnaval, então segunda e terça vai estar todo mundo envolvido, o Carnaval do Rio, que é uma espécie de campeonato brasileiro, né? Todo mundo gosta de ver e tal. Qual é teu time no Carnaval do Rio? Tem ou não tem? Eu era Portela. Porque o último carnaval que eu assisti assim. Portela é azul e branco, eu sempre te achei meio puxando pro Grêmio, assim, um pouco. Não sei porquê, ó. Carnaval de 1980, quando eu cheguei em Porto Alegre, eu via todas as noites até às 8 da manhã. Ah, não, mas naquela época, Júlia Mira, eu lembro assim, ó. O carnaval desfile começa. Não, tipo, venda de ingresso começa amanhã, segunda-feira. Os caras dormiam na fila pra comprar. Era super concorrido o carnaval. Era como o Festival de Cinema de Gramado, por exemplo. Tinha o festival e depois as pessoas ficavam à espera dos filmes do cinema. Ah, é verdade. Tinha filas, já entrou em cartaz. E carnaval. E eu acho que foi o último que a Portela ganhou, esse de 1980. Não sei se a Portela ganhou depois de novo. Eu vou perguntar pro Google aqui depois, eu não sei também. A Portela foi a grande campeã do Estado Novo. Do Estado Novo lá do Getúlio. Ela ganhou, acho que todos os anos. De 37 a 45, ela ganhou todos. A Portela de Paulinho da Viola. Pois é. E tantos outros, mas Portela de Paulinho da Viola. Cartola, né? A gente sempre refere-se à Mangueira, a gente lembra do Cartola. Não, a Portela tem gente de peso na Portela. E a Marisa Monte é Portela também, Laís? Marisa Monte Portela. E a Portela passou alguns anos difíceis. Eu me lembro de um ano em que caíram as asas da águia. A tradicional águia da Portela. Da Portela, despencaram. Aí a Portela chegou assim com uma águia desasada. Nunca fosse da Avenida desfilar, Julimiro? Olha, desfilar... Desfilar mesmo. Não, uma vez a Cláudia, minha mulher, a gente foi pro Rio e ela desfilou no Império Serrano. E... Julimiro, só para não fazer justiça, 2017 ela ganhou. Depois de 3 décadas de jejum. Depois de 1980, ela ganhou em 17. 2017, o ano que o Grêmio ganhou a Libertadores. Uhum. E a Cláudia foi desfilar, então, no Império Serrano. Aí eu fiquei no hotel. Não foi nem olhar. Não nem olhar. Eu estava escrevendo um livro, eu escrevia de madrugada. Aí eu fiquei escrevendo. Ela foi desfilar. Perdi esse carnaval. Mas teve um outro episódio de carnaval muito interessante. Uma vez foi em Paris e foi uma ala, acho que da Mangueira, desfilar em Paris, num parque. E eu e outros brasileiros fomos ver o desfile. E uma grande atração era aquela, a Globeleza. Lembra? A primeira Globeleza? Sim. Foi e depois virou esposa até de quem criou, do Hans Donner, né? Exatamente. Acho que era... Linda ela. Linda. No auge. No auge. E ela vinha em cima de um carro. Valéria Valença. E ela vinha a Laís é o nosso Google aqui. Ela vinha em cima de um carro, a gente estava lá, olhando para cima para ver a Valéria Valença. E aí tinha a Cláudia e outras brasileiras que desfilaram atrás dessa ala aí. E quando chegou no fim, elas nos perguntaram: e aí, o que vocês acharam da nossa participação? A gente não tinha visto. Vocês participaram? A gente ficou olhando para cima. Carnaval tem lembranças maravilhosas. Tu lembra do Itamar Franco, presidente, acompanhado de uma... Sem calcinha. Sem calcinha, acompanhante do Itamar. A Lilian Cavalcante, o Lilian Cabral. Não era Cabral. Ela tava sem calcinha. Tava sem calcinha, aquilo, e os caras não perdoam, até porque ela tava no alto, no camarote, né? O fotógrafo ao lado do presidente da República, né? Chamou a atenção aquele episódio. Ô, Júnior, tu não acha o Itamar Franco um cara meio assim, desvalorizado, assim, meio pouco... Se dá pouca importância pra ele, porque realmente ele ficou pouco tempo. Pode. Agora, se a gente for ver bem, é no governo dele que estanca a inflação, começa a transformação do... O real foi feito no governo dele. Foi feito no governo dele. Por mais que se dê o mérito pro Fernando Henrique, ele podia ser o presidente e não deixar nada acontecer. Exato. Não. A melhor coisa que se fez, em termos de economia, que foi o Plano Real, foi feito no governo do Itamar. Agora, o Itamar tinha aquilo, né? Que ele era caipira, aquela franja dele. Convenceu a Volkswagen a fazer o Fusca de novo. Fazer Fusca de novo. Então, tudo isso atrapalhava. Ele não tinha a imagem do moderno.
E ele vinha depois do Collor, que tinha feito toda essa história, o cara dinâmico, o cara moderno, Sim, o você cara tirava jovem, de paraquedas, não jet sei o que, jet ski. ski. O Collor foi o maior, assim, ilusionista que apareceu no país. E o outro era um choque de realidade, sabe? O cara interiorano, que falava o que ele pensava de fato. Não tinha Collor era um muita cara assim, tinha um perfil, assim, é duro dizer assim, porque daqui a pouco, né, chamam alguém de psicopata, né, mas, então vamos chamar assim de distúrbio de humor, sei lá o que que é, mas é um cara que, né, tinha impressão de teatros assim, que tu olhava, ele parecia que, né, tava possuído por uma outra coisa, por uma entidade, não, ele era um cara completamente maluco, e quando ele sai, ele sai completamente sozinho, né? sozinho. Eu fico pensando às vezes ele deve ter passado um período terrível na vida dele, assim, de perdeu o poder, foi esculachado, ficou sozinho, perdeu tudo. Rolo na família, lembra Na que família. o irmão dele dá uma entrevista dizendo que o Collor dava em cima da cunhada, da Da mulher do irmão, cunhada. né? Nossa Não, Senhora. não, ali foi um rolo bravo. Agora, tudo aquilo ali ficou pequeno perto do Bolsonaro. Ah, não, o Collor se mostrou um aprendiz, Um né? aprendiz. Um O aprendiz. Bolsonaro, ele superou todos em tudo, assim, de negativo. Ignorância, estupidez, negacionismo, falar bobagem. Ninguém bateu o Bolsonaro. É. Ninguém bateu. O que ficou do Collor, assim, de tenebroso foi a forma como ele roubou, dá pra dizer assim, o dinheiro do povo brasileiro. Sim. Ele pegou a poupança, cara. Poupança, nenhum milionário investe em poupança. Pô, O dinheiro do milionário não tá em caderneta de poupança, é o pobre que bota na poupança. eu tinha 20 e poucos anos e tinha começado a trabalhar na Zero Hora. E aí tinha sobrado um pouquinho. Pô, foi lá, eu vou botar na Pegou, caderneta. eu tinha, na época, acho que era 50, não se me lembra a moeda da época, mas era 50, a partir de 50 mil, pegava. Eu tinha 51. Aí pegou a minha poupança. Acho que com ele é o cruzado e depois o cruzado novo, né? Eu acho que foi isso. Eu sei que ele pegou a minha poupança. Eu estava indo para morar na França e o dinheiro que eu tinha para isso ficou trancado. Fosse pra cidreira daí. Então eu fui para a França, mas Duro. eu fui com uma bolsa, mas aquele dinheiro ali era uma folguinha que tinha para se implantar, Claro, para claro. começar e tudo mais. Ficou trancado. Agora tinha umas coisas malucas na época. Eu vendia o dinheiro. Se vendia com um deságio. Eu tinha 50 mil, vendi para alguém que me deu 40 e ficou na espera para depois pegar os 50 mil quando eles fossem liberados. Agora, o que surgiu depois, porque assim, ó, digamos que fosse lá na quarta-feira, vai acontecer, né, o rompimento com os bancos, vão tomar o dinheiro. Na terça-feira, o que teve de amigo avisado, Nossa, foi né? uma... Ó, tira o teu dinheiro, bota pra lá e tal. E se todo mundo ficasse sabendo, não funcionava, né? Porque todo mundo entupia os bancos, ia dar uma Claro. quebradeira, ia dar uma loucura. Mas muitos tiveram informação privilegiada. Privilegiada, com certeza. E aí tiraram o seu. Aquilo ali foi a história mais maluca Mais se maluco. possa imaginar. Tinha 20, 30 anos depois, sei lá quanto tempo, nós estava indo. Olha, Sim. quem tem dinheiro para receber do plano Collor e tal, tinha lá. O cara, na dúvida, botava o nome dele lá, quem sabe não tem alguma coisa, né? Imagina, o cara trancou o dinheiro de todo mundo. Todo mundo. Só Todo teu mundo. dinheiro agora não é mais teu. Isso é teu, mas tu não pode mexer. Lembra do Léo Jorge também? Claro. Léo Jorge trancaram todo o dinheiro dele, ele queria matar o Collor também. Ele mais um. Encontrava o Léo Jorge na Redenção, agora faz tempo que não encontra. Ele tá em Tramandaí. Foi morar lá. Léo Jorge, para quem não sabe, foi um jornalista. Produtor, muitos anos da Rádio Guaíba, eu sei lá, mas na Guaíba há mais anos. Figuraça. Figuraça. Não, o Léo era uma figura assim, ele ligava pro. Cara que eu nunca viu, digamos assim, ligou pro Diego Maradona. Diego! O Juremir tá aqui, ó. Te botaram no ar aí, Diego. Assim, o cara não entendia nada do que ele tava falando. Nada. Daqui a pouco entrava no ar, era outro Diego. Não era, mas era fantástico. Mas ele conseguia entrevistar, porque ninguém conseguia. Tinha uma cara de pau, ele ligava pra quem tivesse que ligar. Sim, sem problema. Sem problema nenhum. Ele chegava já com intimidade. Com intimidade. Tá aposentado? Tá aposentado, morando em Tramandaí. Tá bem. Às vezes ele me liga lá, sábado de manhã, domingo de manhã, da beira da praia, né? Aquela coisa assim. Tá bem, Léo, tá certo. Curtindo a vida. Curtindo a vida. Depois de tantos anos de batalha. E ficar perto do mar, né? Pra muita gente é aquela coisa reconfortante, né? Sim. É um momento diferente. É melhor do que se o cara tá aposentado, é melhor que ficar em Porto Alegre. O Bolsonaro, por exemplo, estava em crise, pegou a lanche e foi dar uma volta no dia que a Polícia Federal foi lá, né? Ele deu, que coincidência que ele foi dar a volta logo na hora que a polícia estava chegando. Agora, ele também... Ninguém avisou, certamente, né? Eles são burros, esses caras, hein? Porque aí ele voltou com o Carlos, antes da polícia ir embora,
A polícia, pelo que eu entendi, não era para fazer nada assim muito ostensivo. Então ele entrou na casa, não ia ter imagem dele. Mas quando a polícia saiu para ir embora, ele saiu junto. Aí os jornalistas que estavam lá filmaram. Se deitaram daí, né? Bom, mas agora ficou sério, né, Junimir? Porque agora foi determinado aí a investigação da Polícia Federal avançou, a denúncia, ou pelo menos as páginas da investigação, eu estava vendo, são mais de 130 páginas. É impressionante os detalhes da minuta de um golpe que estava sendo preparado. E isso me impressionou, que o Bolsonaro não só conhecia a minuta, como ele editou a minuta. Ele sugeriu mudanças na minuta. Tira isso, bota aquilo. Isso. Ou seja, o presidente da República participou diretamente. Participou diretamente. Não só ele estava a par, como ele participou diretamente, teve reunião, e ele leu o texto e disse, não, muda isso, coloca aquilo. E, além de tudo, estava prevista a prisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Então, um cara lá, do STF, o Rodrigo Pacheco, também presidente do Senado, estava prevista a prisão dele. Sim, o cara acompanhando os passos do Moraes. Ele tinha... Imagina como se os caras tivessem um chip, que onde ele fosse... Sim. Os caras estavam sabendo, a BIM estava sabendo para informar o Bolsonaro. Bom, isso é crime. Meu Deus, isso é crime, né? Tem que ter cadeia. Agora eu fico... Não, e tu usar uma instituição como a BIM, que é do Estado brasileiro, né? Para proteção do Estado brasileiro. Agora, Nando, eu fico pensando o seguinte, e quantos jornalistas que passaram dias e dias apoiando, justificando, era uma coisa assim óbvia. Eu sempre digo isso. Eu acho que jornalismo é independência. Um dia tu criticas outro dia tu elogias o mesmo. A gente faz isso no futebol. Um dia tu diz, pô, hoje o Luca jogou demais. E outro dia tu vai lá e diz, pô, esse guri não tá jogando nada. Já teve tantas oportunidades, não jogou nada. Isso é independência. Agora, tem coisas assim que quando tu enxergas, tu tens que dizer, e aí não tem o que relativizar. O Bolsonaro era um escândalo perceptível. Assim, ele era um atentado à democracia. Ele envergonhava o Brasil, tudo que ele fez era negativo. Não tinha como dizer assim, não, mas para aí, vamos tentar entender. As justificativas eram absurdas, do tipo, não, mas ele nos protege contra o comunismo. Apoiando a ditadura, né? Apoiando a ditadura. Vamos fazer uma ditadura militar contra o comunismo, é isso? Essa era a proposta. Essa era a proposta. O cara não aceita o resultado da urna. Os eleitores foram lá, votaram. O adversário ganhou. O processo foi legítimo. Observadores de tudo quanto é lugar. Nenhuma prova. A mesma urna que elegeu o Bolsonaro em 2018, né? Sim, e que elegeu os filhos dele. Os filhos todos. E que vem elegendo ele desde sempre, né? Exatamente. Quando ele se elege, a urna... É ótimo. É ótimo. Quando o adversário dele se elege, a urna é defraudada. E o gozado é que depois da eleição, quando eles contestam o resultado da eleição, e inclusive o PL, né, entra pedindo... Não é nenhuma novidade, o PSDB fez o mesmo quando a Dilma ganhou em 2014, né? No Brasil é difícil aceitar a derrota, né? Mas o que eles alegam era que a fraude teria sido só no segundo turno. Porque no primeiro turno, a vitória especialmente do Congresso Nacional, os partidos de direita tomaram conta do Congresso, né? Então não seria interessante tu mudar. Então queriam mudar, só teve fraude no segundo turno. As fake news que correram algumas eram patéticas. Eu me lembro de um dia uma pessoa que me chamou e disse o seguinte, olha aqui, eu vou te mostrar aqui, ó, isso aqui tem que divulgar. Eu ainda estava lá na Guaíba, eu disse, o que é? Ele disse, não, olha, foi logo depois do primeiro turno. Olha só, correu muito essa fake news. Na sala secreta do controle das urnas, o Alexandre de Moraes estava lá e estavam fraudando, e o exército chegou na hora. E flagrou e interrompeu. Eles só não conseguiram terminar porque o exército chegou. Aí a pergunta era óbvia, se o exército chegou numa sala secreta, onde está um ministro do STF fraudando as eleições, por que ele não prendeu o Alexandre de Moraes? Por que não denunciou? Foi um período assim de... Foi vergonhoso. E o pior é assim, ó, essa questão do jornalismo. E eu tô vendo, né? Então, tem muita gente tão justificando ainda, entendeu? Agora o discurso é de uma perseguição. Então a Polícia Federal agora, né, tá perseguindo. Eu vi o o Deltan Dallagnol teve em Porto Alegre, né? E foi entrevistado, né, em algumas rádios, né? Deram espaço pro Deltan Dallagnol falar. E é impressionante. É o Ministério Público, a Polícia Federal, o Judiciário, todos
Ele se acha o cara mais importante, porque se teve uma reunião do Judiciário, Ministério Público, Polícia Federal, como é que vamos prejudicar o Deltan Dallagnol? Sim. Ele acha que é isso, o mundo está contra ele. E aí ele dá a seguinte declaração: Partido Novo, que não recebia verba, era contra a verba do fundo partidário. Ele foi o Partido Novo e o Partido Novo paga R$40 mil por mês para ele, de fundo partidário, que é verba pública, dinheiro do povo brasileiro, que ele não é político, mas para ele viajar pelo Brasil, para dar entrevista, mentir, dizer que o Judiciário é uma porcaria, que o Ministério Público é injusto com ele. Ele ganha R$40 mil por mês para sair pelo Brasil avacalhando as instituições, dizendo o quanto ele é injustiçado. Sim. E ficou provado que a atuação dele, como a do Moro, era uma atuação viciada. O hacker liquidou com eles, né, Juliano? O hacker prestou um enorme serviço ao Brasil. Porque mesmo que se suspeitasse que era assim que funcionava, uma coisa é suspeitar. O Cristiano Zanin, o advogado Lula, apresentou todas essas teses ao STF, mas outra é ter provas. O cara entrou e mudou tudo. Ali. Na linguagem machista de uns anos atrás, diria que era o batom na cueca, né? Não tem como... Não, mas não, está aqui, está a prova. Estava ali a prova. Ali foi... E ali começou a mudar, porque o STF percebeu que os ministros lá, a ministra Carmen Lúcia, ela se deu conta, disse, olha, isso aí foi um escândalo. Mesmo que eles não pudessem usar, e não usaram concretamente aquelas provas, porque eram obtidas de maneira ilícita, o espírito do julgador ficou contaminado. Se o cara trapaceou... Como é que não vou levar isso em se quem está acusando, que é o Ministério Público, está no rolo, que era o Dallagnol e sua turma, a gente viu todos os áudios, né? Se o Moro era o juiz, né? Como é que tu vai achar que que medida que vai ter um julgamento justo, independente de qualquer outra coisa? Né? Como é que tu vai ter um julgamento justo se quem está acusando está manipulando e quem está julgando também? E não sou eu que estou dizendo que está manipulando, foi o Judiciário que disse isso, o Ministério Público disse isso. E tentaram vender a ideia de que o 8 de janeiro tinha sido uma espécie assim de arrobo de velhinhos aposentados que foram a Brasília e quando viram estavam metidos num grande rolo, invadindo o palácio, quebrando coisas e tal, e que tudo aquilo era um acidente de percurso, que não tinha chefe, que não tinha organização, que ninguém tinha pensado aquilo, ninguém tinha estimulado. E agora tem ali concretamente, tem um roteiro. Tem um roteiro, e evidentemente... Passo a passo. Passo a passo. Tinha cabeças pensantes, tinha uma trajetória, tinha uma minuta do que se faria no momento em que o golpe fosse efetivado. Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e o Rodrigo Pacheco. Os três iriam presos. Nossa Senhora. Tu imaginas isso? A vergonha para o Brasil. Um ministro do STF preso. Agora, Juliano, nenhum desses que está se falando que fosse preso seria, por exemplo, um líder da resistência contra o golpe. A resistência contra o golpe estaria do Lula, outros que pudessem fazer a resistência, né? Esses eles não cogitaram em prender, mas esses aí é que poderiam resistir mais ao golpe. Agora, a resistência foi uma resistência institucional sensacional, né? Porque o papel do Alexandre de Moraes nos últimos tempos do Brasil é um papel espetacular. Ele foi decisivo. Ele foi decisivo. Se não ele, tinha tido o golpe. E muita gente o odeia. Eu estava no Nordeste... Indicado por Michel Temer, hein? Sim. Um motorista bolsonarista me disse uma coisa, sei lá, qualquer, tipo, a estrada está interrompida. Isso aí é coisa do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes virou, para os bolsonaristas, o grande vilão. Porque o que ele mostrou é coragem, muita coragem, frieza, e é o que consta, ele tem usado o arsenal jurídico de maneira adequada. Tem a discussão lá na base, se todo esse inquérito das fake news poderia ter sido aberto, porque, como eles dizem na linguagem deles, foi aberto de ofício. Foi o próprio STF que abriu, não foi uma demanda do Ministério Público. Mas havia lá uma razão que eles apresentaram que, em princípio, seria válida. Mas, afora isso, a partir do momento em que ele foi designado, bom, é contigo, ele tem feito um trabalho espetacular. Não, e sua expressão correta, ele foi corajoso. Pô, a pressão, cara, teve gente que saiu do país, né, porque não aguentou a pressão. Foi embora. Né, foi embora, deputados, e o Jean Willis, aquele foi embora, e pessoas assim que não aguentaram mais a pressão. Eu perguntei para 2 ministros do STF como é que eles se sentiam em relação à pressão. Uma vez foi para o Marco Aurélio Melo, que dava muitas entrevistas para nós ali na Guaíba, um dia eu perguntei para ele, mas o senhor dorme tranquilo? E ele disse, olha, eu aprendi a separar completamente. Quando termina o expediente, não tem mais expediente. Eu sou outro homem. E uma vez eu perguntei também para o Gilmar Mendes. E o Gilmar Mendes, que é um jeito assim mais cortante, né? Ele disse, não, eu exerço a minha função e eu não tenho medo de exercê-la.
O que eu tiver que fazer, eu faço. Fiquei assim, bom. Eu tenho um respeito especial pelo Marco Aurélio Mello, porque de todos no STF, o único que votou a favor do diploma de jornalismo foi ele. Quando fizeram a votação para a queda do diploma, né, que foi com voto, inclusive, favorável do Gilmar Mendes, o único do STF contra foi ele. Então ele tem meu respeito. Ele mostrava um apreço pela mídia impressionante. O cara que mais dava entrevista. Dava entrevista. E né? não era só entrevista para Globo, ele dava entrevista para todo mundo. Sim, para ti deu várias entrevistas lá na Guaíba, pra gente, ele falou várias vezes. Eu gostava dele. Claro, um ministro do STF julga tanta coisa, e chega um dia em que tem, bom, nessa aqui nós não estamos de acordo. Mas, em geral, eu gostava dos votos dele. No final, agora, no julgamento do Lula, digamos assim, ele estava um tanto lavajatista. Mas, em geral, ele era um cara de bons votos. Gostava da atuação dele e gostava dessa abertura dele para a imprensa. Porque a imprensa, o que, no fundo, a gente faz o tempo inteiro? Corre atrás dos poderosos para que eles falem, esclareçam, expliquem, para que a população possa entender. Mas tem uns, assim, que não falam, se fecham. Agora, Jeremy, tu acha que pode ter uma reação de rua popular, assim, de revolta, algo assim, com uma possível prisão do Bolsonaro? Eu acho que pode ter um pouco, sim, essa coisa de construir a tese da perseguição. E isso vai voltar no período eleitoral. Mas não creio que tenha, assim, quebra-quebra, esse tipo de coisa, não. Eu acho que está chegando a hora. Pode ser... O Lula, quando foi preso, eu lembro, foi um tempão as pessoas foram para a Polícia Federal, lá em Curitiba, teve gente que ficou lá, mas não teve quebra-quebra no país, não aconteceu nada disso. Né? Eu acho que não vai ter. Agora... não sei quando, pode ser que aconteça no momento em que esse programa esteja no ar. Sim, qualquer momento pode acontecer. A qualquer momento, porque agora o cerco se fechou. Bom, o passaporte dele já recolheram, não pode viajar. Exatamente, a não ser que ele queira fugir por terra para o Paraguai, para a Bolívia, sei lá. Quem sabe vai fugir para a Argentina, tentar lá o... Tá esperando se o Trump vai ganhar a eleição. Sim, já tem guarida lá, né? Sim, aí teria guarida lá. Mas assim, é vergonhoso, porque... Por algum momento eu creio que eles pensaram o seguinte: não, vamos deixar para lá, o Brasil é assim, o Lula já ganhou. O Bolsonaro disse, agora, quando foram pegar o passaporte, ele disse: não, mas já tem outro governando lá, me esqueçam. Mas não, é bom, né? É bom, é fácil. Agora, me esqueçam. Agora ele vai ter que realmente... Cada dia se está dizendo o seguinte: olha, vai ter que pagar pelo que fez. Agora, que loucura. E fez, hein? Fez. Não, olha que loucura, Jeremy, esses altos e baixos dos últimos anos na política brasileira, né? Tu vem do impeachment da Dilma, aí vem o Temer, que era o vice, né? O Temer não teve um impeachment por isso aqui, porque, né, daquele escândalo todo da JBS, né? Sim, sim. JBS. Aí entra o Collor, mas nesse período antes disso, na demonização do Lula, especialmente, na prisão do Lula, há uma transformação da Lava Jato, virou filme, virou série da Netflix, sim. Como a grande obra brasileira, né? E o Sérgio Moro, capa de revista com capa do Batman, de Super-Homem, né? Sim. A própria Rede Globo pegou o Sérgio Moro como o novo herói nacional. E hoje tu vê o Moro a ponto de perder mandato, o Bolsonaro a ponto de ser preso, o Lula no seu terceiro mandato. Fazendo bem. Fazendo bem. Apesar das dificuldades, especialmente das dificuldades colocadas pelo Arthur Lira, o mandato do Lula está bom. Pois o Arthur Lira, ele até... Foi estranha a postura dele nos últimos momentos. Até, eu acho que desde ali do momento, lembra que ele não vai na comemoração da data aquela do 8 de janeiro e tal, ele inventou um negócio de família e tal, e aquilo já estava marcado há um tempão, ali já ficou... O pessoal já achou um clima diferente, parece que ele não quer estar mal com nenhum lado, né? Outro dia, a Globo News até fez uma matéria sobre a parte que cabe no orçamento ao parlamento em cada país. Estados Unidos, França, Brasil. No Brasil ele está em 20%, na França é 0,1%. O PIB brasileiro, o orçamento do Brasil, 20% é do Congresso. Exatamente. É a maior intervenção do Congresso na elaboração e distribuição do orçamento num país presidencialista. Não tem nenhum cabimento. E no próprio Brasil, nunca foi esse montante, né, para o Congresso. Nos Estados Unidos, se eu me lembro do número, é 1 ou 2%. É muito pouco em cada país. Mas isso é para comprar, vamos botar entre aspas, agradar o executivo, o legislativo, para o executivo passar suas propostas?
Isso foi uma. O executivo é aquele. O legislativo no Brasil é aquela história do vai tentando. E durante o governo do Bolsonaro, o Bolsonaro acabou abrindo mão de poder para o legislativo, porque ele se enrolou, não sabia fazer, e os caras foram mordendo cada vez um pedaço maior. Eu me lembro que teve uma época que havia uma crítica muito severa às tais emendas parlamentares. Aí se achava que as emendas iam desaparecer, que é esse negócio do deputado ter direito a distribuir uma verba que o governo, o executivo é que ia liberar, e liberava conforme a sua conveniência. Depois elas viraram impositivas. E hoje tem emenda parlamentar, emenda de bancada, emenda do relator, elas aumentaram. E tudo isso é dinheiro que o legislativo distribui. É óbvio que para um deputado é uma maravilha ter uma quantia para fazer bondades. E essas emendas têm nível municipal, estadual e federal, né? Tudo se reproduziu. É uma anomalia. A parte do orçamento tem que partir do executivo, vai para o parlamento para aprovar, mas não o legislativo passar a gerir boa parte, uma parte considerável do orçamento da nação. Tem muita gente que fala em parlamentarismo, que o parlamentarismo poderia ser uma boa no Brasil. A minha opinião é a seguinte: o parlamentarismo no Brasil seria uma tragédia. Imagina esses caras aí, do Centrão, tendo o poder realmente de mandar no país, de tirar o primeiro-ministro e botar outro. Ia ter um por semana, provavelmente. Nossa, ia ser uma... Tem que comprar a permanência no cargo. Ia ter um primeiro-ministro por semana. Eles já fazem, já aprontam esses impeachments, é uma forma de parlamentarismo. O impeachment da Dilma foi uma vergonha porque aquilo era um pretexto. Aquela história das pedaladas era um pretexto. Né? Os caras precisam ter um crime de responsabilidade. A lei diz que tem que ter um crime de responsabilidade. Até quem não gosta da Dilma diz assim, olha, ela pode ter tido todo defeito, pode ter feito um mandato ruim nisso, naquilo, outro, agora tudo que ela não é desonesta. Exatamente. Isso diz quem não gosta dela. Exatamente. Ela é até chata de tão honesta. Exatamente. A Dilma não roubou. Ali era uma história assim, do tipo, não, mas sabe como se tu pegasse dinheiro do teu bolso esquerdo e botasse no direito. Mas quando eles rasgam ali, lembra que o cara que perde o mandato, né, que leva o impeachment, ele fica 8 anos inelegível, né? Sim. Eu acho que eles ficaram com sentimento de culpa, que sabiam que era uma injustiça, que não deram isso para Dilma. Ela não ficou inelegível. Ela não ficou inelegível. O Brasil também tem dessas coisas. Não, tem outras coisas. Vamos ajeitar aqui, nós tiramos ela, mas deixa ela concorrer depois. Foi o que aconteceu com Getúlio Vargas em 1945, quando Getúlio foi derrubado em 45, eles podiam ter tornado o Getúlio inelegível. Foi ditador nos últimos anos, vamos derrubá-lo e tal. E não, eles deixaram o Getúlio com os direitos políticos. Aí em 50 se candidatou. Ganhou. É uma coisa que num outro país pareceria óbvia. Pô, se tu tá derrubando o cara porque tu achas que ele não serve mais, porque ele é um ditador e tal, caça os direitos políticos. Agora, Jeremias, em termos de popularidade, né, de apelo junto à massa, junto ao povo, acho que no Brasil as duas maiores figuras políticas são Getúlio e agora, modernamente, o Lula, né? Sem dúvida nenhuma. Tem pessoal aí da direita que fica furioso quando a gente diz o Lula já é tão grande quanto o Getúlio. E tem um detalhe, o Lula nunca foi ditador. Com essa vantagem, três mandatos dele e 2 da Dilma, que se elegeu por influência dele. 5 mandatos. 5 mandatos sob a égide do Lula, democráticos, eleito na urna. Nunca por outro caminho, nunca pensou em dar nenhum golpe de Estado. Perdeu eleições, perdeu 3 e voltou para o jogo. Aliás, o Lula disse uma coisa outro dia, lá no encontro com o governador de São Paulo, com o Tarcísio, ele disse assim, olha, nós perdemos para o Tarcísio na última eleição, mas na próxima nós vamos ganhar dele. Essa é a regra do jogo. É assim o jogo. É assim o jogo. É assim que funciona. E eu estava vendo muita crítica, o pessoal, especialmente da direita, apoiadores do Tarcísio, bravos com o Tarcísio, por ele estar junto com o Lula em Santos, né, nessa inauguração. Cara, eu acho isso fundamental no sistema, porque ali não era o Lula e o Tarcísio, é o presidente da República e o governador de São Paulo. A partir do momento que está eleito, não é mais o membro de um partido, é o governador do país. Ele não é governador só de quem votou nele. É de todo mundo. De todo mundo. E isso é o estadista, tem que ter essa concepção. O Lula tem. O que ele está fazendo agora, o Lula, na relação com os governadores, é muito interessante. Está indo encontrar os caras que eram adversários deles ou que tinham algum problema. Vamos conversar, vamos atuar juntos. O Eduardo Leite estava em férias e abandonou as férias para ir no evento lá do 8 de janeiro, com os governadores. Ele foi para lá.
Foi para lá. Aliás, o governador talvez tenha que construir, né, uma relação com Brasília, porque ele próprio está dizendo aí que essa renegociação da dívida ficou muito pesado. Agora, O Rio Grande do Sul não pagava a dívida, tinha uma liminar que sim, protegia. O governador renegociou, ficou bem. renegociou e tá difícil de pagar. Eu Agora, sei como é que é isso. Já fiz renegociação com o banco que eu não conseguia pagar. Então, governador, eu lhe entendo. Eu sei como é que é isso. agora ficou vergonhoso para o Rio Grande do Sul também, né? Porque na primeira eleição, lá o nosso governador apoiou o Bolsonaro. E o nosso prefeito é bolsonarista. Não sei se vai Sim. continuar. Não, Não, sei. mas em 22 o governador já não apoiou o Não, Bolsonaro. em 22 já não apoiou. Mas lá na primeira. Na primeira, sim. Na primeira, sim. apoiou. E o Bolsonaro lá na época já se sabia. Não, todo mundo já sabia, né, quem era o Bolsonaro. Todo mundo. O que eu não imaginava, Jeremia, era o bolsonarismo. Era esse Sim. monte de fiéis assim que surgiram, né? E Uma que coisa tem. meio messiânica dele. Isso eu não imaginava. Mas as coisas que ele dizia, agora, ele dizia lá quando era deputado, lá atrás. Mas basta pensar o seguinte: sessão na Câmara dos Deputados do impeachment, votação do impeachment da Dilma. Sim. Veio o Bolsonaro votar. O que ele disse? Voto em homenagem ao Ustra, né? O torturador O mais maior conhecido. torturador do Brasil. Aquilo ali deveria levar à cassação do mandato dele. É uma quebra de decoro. É uma quebra de decoro. Tu não podes, no âmbito do parlamento, numa sessão importantíssima, declarar homenagem a um torturador. O cara fez. E aí se elegeu presidente da República. É. Tem coisas assim, quando a gente conta para os estrangeiros, eles duvidam um pouco. E todo mundo, em 2018, que apoiou, já sabia isso. Por isso que o Bolsonaro, ele é fruto do antilulismo, né? Da construção da Lava Jato, né? Da demonização do Lula. Ele é o produto mais acabado do lavajatismo. Primeiro, o centrão, será? Não digo centrão esse que a gente fala assim, mas o pensamento de centro. O PSDB, né? Um centro-direita, um centro-esquerda, que era o PSDB, tá com os dias contados no Brasil, vai voltar isso, porque parece que agora é assim, ó, é A ou B, tu não tem mais no caminho do meio. O PSDB, quando surgiu, era um partido interessante, era um partido de gente importante, Mário Covas, Fernando Henrique. Saudade quando chamavam esses aí da direita brasileira, né? Era um partido, de fato, de centro-esquerda, depois foi se endireitando, Endireitando. e aí depois naufragou. É interessante ver que o PT, apesar de tudo o que passou, o PT se refez e está aí como um dos maiores partidos do país. Hoje, os dois maiores partidos do país são o PT e o PL. O PT é o maior partido da América. Pois é. E o PSDB naufragou. O PSDB encolheu. Será que não tem a ver com a disputa de São Paulo, Dória com Alckmin? Porque o Alckmin era uma figura central lá do também. PSDB. E o Dória não tinha, o Dória era um liberal, né? Não era o pensamento original do PSDB. Sim. O que eu acho que o país se radicalizou mesmo. O PSDB tinha aquela história, lembra? De ficar em cima do muro e toda aquela história, assim, tucano. E hoje nós estamos na divisão mais absoluta possível. Hoje grenalizou, como se dizia, de vez. É porque o PSDB é Partido da Social Democracia Brasileira. E tu vê, o nosso governador, né? Cada um pensa que quiser, mas o nosso governador, por exemplo, que é PSDB, é um liberal. Não tem nada a ver com social-democracia. Não. João Dória, nada a ver com social-democracia. A social-democracia brasileira é uma social-democracia que não é social-democracia. Não é social-democracia. Deve ser por isso que ela é brasileira. Não tem nenhum problema ser, mas que muda o nome, então, né? Mudou o nome. Muda o nome. Exatamente. Não faz sentido isso. O partido do... Eles poderiam se chamar social-liberais. Isso aí é uma coisa que existe. Aliás, tinha o PSL, o Bolsonaro se elegeu pelo PSL, que era o Partido Social Liberal Brasileiro. Ô, Jeremy, tu acha que esse projeto aí do Cais Mauá, que o prefeito e o governador estavam juntos, os dois se elogiando, o governador elogiou, né, o desprendimento do prefeito e tal, de apoiar a causa, tal. Pode ter um reflexo de uma parceria possível do PSDB, no caso, o apoio do governador ao Melo na eleição, mesmo tendo o que acontecido na última eleição do ano passado? Do que eu sei, o PSDB estava procurando um candidato, mas acho que não achou. E na medida em que não achar um candidato assim, mas a gente pode ter um candidato diferente, alguém realmente mais moderado e que possa servir de polo de atração para quem não quer o PT, mas também não quer um candidato bolsonarista. Mas eu penso que eles não acharam esse candidato. Mas digamos que acham, dificilmente vai para o segundo turno, tá? Pois é. Aí no segundo turno é que eu estou pensando assim, Melo e talvez o candidato do PT, que seria Maria do Rosário, pela força do partido. O PSDB vai ficar com medo.
Eu acho que vai ficar com o Melo. Ou o Eduardo Leite vai fazer o que ele fez na última eleição, que ele não declarou voto nem para Lula nem para Bolsonaro. Pois é, tem mais essa. Agora, eu estou curioso para saber o seguinte: quem é mesmo que comprou o Cais Mauá? Quem é que está por trás? Eu não me informei muito. A única coisa que eu vi é que tinha apenas foi um leilão e só um interessado. Isso, e essa empresa, o CNPJ que comprou, reúne duas empresas, uma que tem um capital de 21 milhões e outra que tem um capital, eu acho que de 10 mil. 10 mil? 10 mil. 10 mil. Ou seja, dá 21 milhões e 10 mil. E para o investimento, é um investimento para casa aí, sei lá, de 300 milhões. Como é que eles vão fazer? Quem é que vai dar o dinheiro? E também isso saiu nos jornais, eu acho até que na Zero Hora, isso aí é um CNPJ meio assim de fachada. Tem alguém por trás disso aí, mas quem é mesmo? Eu confesso que não sei. Pois é, eu também não sei. Porque é curioso assim, ó, que uma empresa que declara capital de 21 milhões possa entrar num investimento que vai ser no mínimo 10 vezes maior do que o seu capital. Ou então ela vai conseguir empréstimos, BNDES. Mas é estranho mesmo, né? Porque quando o projeto é tanto, tu vai ter que mostrar de onde é que vai sair esse dinheiro, né? Como é que vai ser feito. O Rio Grande do Sul ficou engraçado. Durante ali, o processo para vender a Carris, volta e meia se falava, e o prefeito falava na possibilidade de capital internacional, tecnologia de ponta e tudo mais, e ao final da história vendeu a Carris para a poderosa Viamão. Olha, Ginemir, eu vou te dizer uma coisa. Imagina. Nada contra a Viamão, mas pô, a empresa de Porto Alegre, né? Tu não conseguia a prefeitura de Porto Alegre ser gestora e ter a Viamão ser gestora. E agora começaram as demissões. 87 demissões que já estavam acertadas no pacote quando... Os passageiros, quem usa, né? Os usuários com quem eu converso, o André, o nego dela lá da Cruzeiro, me falou, pediu, não fala isso aí e tal. O mesmo ônibus que ele sempre pegava, ele disse que dobrou o tempo de espera. Que dobrou o tempo de espera. Eu, durante muito tempo, minha vida toda andei de ônibus. Parei de andar de ônibus na pandemia. E pretendo voltar agora nos próximos dias. Porque tu gosta de andar de ônibus, Ginemir, ou porque tu nunca quis saber dirigir? Não, eu não sei dirigir, não aprendi. Mas não sabia porque tu não queria? Na época, era algum conceito de vida, assim? Ou... Na época em que se aprende normalmente a dirigir, não tinha carro nenhum na família. Então, não tinha essa oportunidade. Eu vou passando o tempo e aí depois, agora na minha idade, agora não teria paciência. Alguém me dizendo, faz isso, faz aquilo. Não é isso. É da briga. Então, não tem mais paciência para fazer isso. Mas então sempre andei de ônibus. E os melhores ônibus de Porto Alegre eram os da Carris. Quando eu trabalhava na Guaíba, eu saía da Guaíba e ia até ali a Praça 15, pegava ônibus para ir para PUC. Já foi considerada a empresa modelo do Brasil, né? Os ônibus eram bons, eram os melhores. E agora, bom... Agora eu vou voltar, porque eu preciso caminhar agora, estou com colesterol alto, então vou caminhar. E uma ideia é a seguinte: eu pego o ônibus da frente da PUC, desço ali na Ipiranga, caminho até em casa. Já faço. Tem que fazer 10 mil passos por dia. Tá com colesterol ruim, alto. Tu tem que aumentar o bom, que é o HDL, né? Isso que é médica, né? O HDL. Não, o Renato disse que fez 2 anos de medicina. Pô, eu também fiz. O Renato fez, eu fiz vários anos de medicina, conversando com os médicos. Tá certo, né? tá certo. E como paciente também, eu tenho experiência em cardiologia, em traumatologia, psiquiatria, uma longa experiência. Eu tenho que fazer 10 mil passos por dia. 10 mil passos está ótimo. Bom, da minha casa até a Ipiranga para pegar o ônibus dá 4.800 passos. E bom, depois a volta, mato os 10 mil passos. Só curiosidade, tu tem um aplicativo que te mostra os passos ou tu saiu contando? 1, 2, 3, 4? Não, tem um aplicativo. Tem um aplicativo. Tem vários. Tem pagos, tem gratuitos. Eu baixei um gratuito que se chama, sei lá, um contador de passos. Tu bota ali conta passos. Contador de passos? Eu vou botar aqui. Vou te dizer, hoje eu ainda tenho que caminhar bastante. Até agora... eu tenho um negócio escrito fitness. Até agora andei 1.341 passos hoje. Ou seja, eu não andei nada. Tenho que andar mais tenho que andar 8.700 passos ainda hoje. Para bater a minha meta, alcançar a meta.
Eu acho que eu tô vendo aqui, Jeremias. Eu acho que olha aqui, vê se não é isso aqui. Eu acho que eu andei. Se tu andou pouco, eu andei ali 486 passos, é isso? Então, eu Da sinto... cama até o banheiro, do banheiro até a sala, Exato, até o exato. carro. Não, e a média da semana, a minha média da semana foi muito baixa. Eu fiz 0,3 quilômetros que eu andei hoje. 0,3. Nos últimos 7 dias, a minha média foi 3 mil passos por dia. É muito pouco. E tem que fazer quantos? 10 mil por dia. 10 mil por dia. Mas não é, pensa assim, 10 mil por dia é fácil de fazer. 2 quadras, 3 quadras. Eu tenho saído, quer dizer, agora eu falhei na última semana, mas eu tenho usado mais a bicicleta. Ah, isso é bom. É de bicicleta. Eu prefiro caminhar, porque os médicos começam a dizer, não, tem que ir para academia. Cara, eu acho a academia a coisa mais chata. Não, mas na que academia é o pode seguinte, existir. tu tem razão, para colesterol ou para coração, tudo é o que se chama de exercício aeróbico, porque é caminhar, caminhar. Mas o que os médicos dizem, o meu médico diz assim, Nando, é o seguinte, ó, por que eu indico uma academia e fazer um pouquinho de ferro? Tá? Porque tu vai escolher a tua velhice. Tu pode ser um velhinho daqueles que vai estar aos 90 caminhando bem, ou tu vai ter que estar toda hora caindo, vai tomar banho, despenca, não sei quem, entendeu? Então, isso tu vai decidir agora. Então, é nisso, cara. Eu acho que não tá pensando que tu vai ter mais saúde, mas daqui a uns 10 anos tu vai ter mais força nas pernas, essas coisas Pois todas, é. entendeu? Mas vai ter que ser. No meu caso, vai ser. Não te convenci, não adiantou nada. Não. Eu conheço alguns, assim. Por exemplo, perguntei para o Edgar Morin, que está com 102 anos. O senhor fez academia alguma vez? Nunca. Encontrei com ele na rua de bengala, sozinho. Tá, pode ser que é uma exceção, etc, etc. Mas não sei, não. Agora, caminhar eu gosto. Agora, caminhar normalmente, assim, porque aí já começa assim, ó, o sistema capitalista é um sistema terrível que te comprime. Aí o pessoal já diz assim, mas comprou o tênis adequado? Tu tem o aplicativo tal para botar, para saber quantos, não sei o quê e tal. Isso. Aí eu vi uma artista dessas aí, famosa, estava fazendo ginástica só de calcinha. Aí ela botou a foto dela, é uma bem conhecida. Aí ela botou a foto e alguém disse, mas cadê a roupa de ginástica? E ela disse, não, olha, o importante é fazer, não interessa a roupa. Eu estou nessa aí. Mas no Instagram engaja mais de calcinha do que de roupa de ginástica. Dá É. mais visualizações. Né? Tem mais isso. Mas o importante é fazer. Agora, não precisa o uniforme. Já viste como é que é o tênis recomendado para caminhar? Não vi, mas deve ser R$1.000 o tênis. O problema é que ele, para mim, eu acho desconfortável, duro. Ele é uma espécie assim de um monobloco. Assim. Eu comprei um Adidas, último lançamento, novinho. Tá bom. Novinho, tô aqui com ele, ó. Adidas, tá bom o teu tênis. R$78. Tá o Adidas original, hein? Pra quem não sabe, é ali no camelódromo da Restinga. Tu sabe que agora, nessa época dos especialistas, tudo virou perigoso. Sabe? Caminhar, por exemplo, sem aconselhamento é muito perigoso. Pode dar o passo errado, pode não sei o quê, tudo ficou perigoso. Tem que botar o tênis especial, porque se botar esse tênis, o solado dele não é o ideal, tu vai ficar com isso. Os caras caminhavam de pé descalço. Exatamente. A vida é assim, tu pode dar o passo errado sempre. A Juremir, tudo ficou mais caro. Antes, tu comprava uma televisão, ligava na tomada e assistia. Agora tu tem que ter não sei, uma operadora, né, um não sei o quê, uma internet. Tem que fazer um curso para dominar o controle remoto. Do controle remoto? Ligar a TV não é tarefa fácil, cara. Em hotel, normalmente tem que pedir já a orientação. Sim. O hotel tem que pedir. Tu fica a orientação para ligar a televisão, qual é a senha do Wi-Fi. E aí entra o etarismo que a gente fala sempre. Porque, por exemplo, pensa assim, se a Laís errar com o controle remoto, ela errou. Mas se um de nós dois errar, velhos não que não sabe sabem mexer com tecnologia, ultrapassados, está se vendo, caquéticos. É verdade. Não, é dura a vida. Cara, na rede social, principalmente no Twitter. O Twitter é aquela coisa que os caras, ninguém escreve com cérebro, é com rim, né? O Twitter o cara tá brabo, vai pro Twitter. Isso, todo mundo é mal ali. Todo mundo. Aí a primeira coisa que eles dizem, o velho gagá, te aposenta, não sei o quê. A primeira coisa no Twitter é o velho gagá, te aposenta. A primeira, tu fala assim, o cara errou o gol, tu tá irritado. Esses dias eu vi um cara mandar um recado pra mim é um guri, 40 e poucos anos, jornalista, e ele disse, esses dinossauros do jornalismo, chamando esse guri de 40 e poucos, de dinossauro do jornalismo, tem que se aposentar. Porra, sim. O cara é um guri. Não. É bem isso que tem acontecido. Cada vez que tu diz uma coisa que o outro não concorda, ele te chama de velho.
É assim. Não, e o interessante é o seguinte, que nós estamos numa época em que se combate os preconceitos, mas o etarismo é muito menos combatido. Tu não vai, com toda razão, tu não pode criticar alguém por ser negro, tu não pode criticar alguém por ser obeso, tu não pode criticar... Mas por ser velho, tu toma uma porra. Coisa mais comum é chamar o cara de velho. Coisa mais comum é chamar, como se fosse uma ofensa. Ah, seu velho. E daí? Sou velho, Nossa. velho, sábio, mais inteligente. O que me consola é que agora eu já tenho um lugar de fala. Eu já posso falar em nome dos etarismos, dos idosos. Dos idosos. Eu posso me candidatar em nome da causa combate ao etarismo. Não, quando vem me xingar, às vezes, eu boto o carro num lugar de idoso, ou entro na fila de idoso, não sei o que e tal. Pô, mas deixa pra quem tá precisando mesmo. Eu disse, vê se alguém aí na sociedade, tá, com a minha idade, vai me contratar com carteira de trabalho assinada, né? Vai ir, com 60 anos, o cara descanteia de tudo. Né? Concurso público, de tudo tu tá escanteado. Né? Aí, não, sem alguma vantagem eu vou usar, vou pagar meia em tudo que puder pagar, vou entrar na fila especial em todas que eu puder. De vez em quando é uma furada. No aeroporto, por exemplo, agora, cada vez que eu estou na fila em aeroporto, vem o cara lá da companhia e diz assim, o senhor não quer passar na fila de prioridades? Aí passa, né? Mas, em geral, a fila de prioridades é um só que está atendendo, e aí ela começa a andar devagarzinho. Se tu tivesse ficado na fila normal, tu já teria sido atendido. Normalmente, a fila de prioridades leva meia hora a mais do que a outra. Mas isso é uma coisa que tem que ser cuidado. Ontem eu até falei com o gerente do Zafari lá da Cavalhada, eu tava fazendo compra, porque tinha sido a segunda vez, 2 dias que eu passei lá, que é meu caminho ir, né? Aí eu passei, e os 2 dias a mesma coisa. Entrei na fila dos idosos, um guri de 20 e poucos anos, e atrás dele um outro de 20 e poucos anos. Ah, já? Sim, dá-lhe a mínima. 2 vezes. Aí eu cheguei pro gerente, cara, ou vocês tiram essa placa aqui, ou fazem ser respeitado, cara. Sim. Porque não tem sentido a gente ficar nessa fila aqui. Junto com um guri de 20 anos. E bem grande a placa ali e tal, mas não respeitam mesmo. Isso aí, pô, eu não tô culpando os supermercados, né? Sim. O mercado, ele tem que cuidar, ok? Agora é pras pessoas, né? Pô, é que nem estacionar em vaga de idoso. É, Tem como. tem que ter o cartãozinho aquele. Tem que ter o cartãozinho. Ainda bem que por enquanto é só no carro, né? Daqui a pouco vão querer que a gente tenha crachá de idoso, né? Não te duvido. Vou fazer uma tatuagem assim. Isso aqui me disseram, não, essa tatuagem é de velho. Por quê? Porra, um movimento hippie, que é a coisa mais velha que isso. Poxa, É verdade. e tatuagem não dá para tirar. Fica uma... Tatuagem um atestado que de idade idade. tu tem? Eu só faço assim, ó. Que maravilha, cara. Só mostra assim. Bom, é dia 19, né, Laís? Dia 19, segunda-feira, 2 da tarde. Vamos começar a fazer ao vivo aqui, convidar o pessoal já para participar. O pessoal pode mandar recado, né, mensagem na hora. Isso, pode chamar de velho. Chamar de velho à vontade, sugerir entrevistados. Isso, né? Mandar recados, discutir, dar opinião, tudo, né? Tem vários temas. Esse ano tem eleição, mas tem vários temas aí que a gente tem que tratar. Aliás, a gente já fez muito programa aqui interessante. Quantos convidados já recebemos aqui? Sim, mas tem muita gente. Em Uau, torno de 40 programas, Laís, foi muita gente. muito legal, né? Muito- Quando vê, já tem um bom portfólio, acumulado. né? Nossa. Um bom acumulado. E algumas coisas curiosas, né? Porque a Maria do Rosário veio aqui antes de ser candidata, mas quase candidata. Sim. A Sofia Carvedon veio quase candidata, 3 dias depois disse que não era mais candidata. A Juliana Brizola veio aqui, disse que estava afim realmente de fazer uma frente, mas a frente até agora não decolou. Não vai ter essa frente. Não vai ter frente. E a Juliana será candidata do PDT. É. Ela é a candidata do PDT. Não está oficializado ainda, mas ela é a candidata do PDT. Vai ser uma briga boa, hein? Pois é. A questão é essa divisão, né? Todo mundo diz, mas no segundo turno se unem. Tem que ver se vai ter segundo turno, qual é a força do atual prefeito. Eu espero que tenha Porque os partidos esquerdos vão estar, cada um num lado, né? Eu não acho sei se que a direita vai estar assim. Eu acho que o apagão ali do temporal deu uma desgastada muito forte no Sebastião. Não sei se até a eleição as pessoas ainda vão se lembrar disso, mas se fosse daqui a um mês, eu acho que aquilo pesaria, forçaria o segundo turno. Ainda que a questão da CE não seja não seja de responsabilidade do prefeito, foi um problema que abalou muito a cidade. E quando abala muito a cidade, respinga no prefeito. E mostra uma certa fragilidade, né? O prefeito na rede social pedindo para ser atendido pela CE. Aquilo ali vai ser usado. Mostra fragilidade. Pedindo motosserra emprestada para resolver os problemas da cidade, sabe? Uma coisa meio
Tudo aquilo ali vai voltar. É, provinciano demais para uma cidade como Porto Alegre, isso, cara. E no Twitter, a CE Equatorial não me atende, sabe? Parei um pouquinho, tu é o prefeito da cidade, cara, te faz respeitar. Exato. Não, vai com a, sabe? Vai até a CE Equatorial, invade o prédio, Sim, sabe? Tu é um sim. prefeito da cidade, cara, te impõe. Não é o Twitter o lugar para isso. Ali ficou feio. Mas eu não tô vendo assim, ó, quem mais vem. O MDB não vai lançar ninguém, porque o MDB é o Melo, né? Que eu me esqueço que o, O MDB é o Melo. que o Melo tá no MDB, Eu porque ele peço- não apoiou o MDB na última eleição, né? Não. Ele preferiu apoiar o Onix Lorenzoni. É. Apoiou o DEM. O DEM não, agora chama União Brasil. Essa é a grande dúvida, né, do que vai ser, porque o vice-governador é do MDB Uhum. e não foi apoiado pelo prefeito que é do MDB. Deve ser engraçado, né? Tu tá no partido, tu é candidato e os importantes do teu partido não te apoiam. É. Eu penso assim, se teu partido toma uma decisão e tu é contra, sai do partido, cara. Ele não ia deixar de ser prefeito se ele saísse do partido. Devia ter saído. Devia ter saído. Agora, Nando, deixa eu te perguntar o seguinte, porque isso também é importante. O Internacional vai ganhar algum título esse ano? Olha, Júlio, eu acho o Inter hoje melhor que o Grêmio, tá? O Grêmio tá... Então Tá eu acho que o precisando de Gauchão o Inter ganha. É. Eu acho hoje no enfrentamento Grêmio e Inter, que é onde se resume em geral o Gauchão, acho o Inter tá aí. melhor. Eu acho o Inter hoje melhor que o Grêmio. E o Grêmio, o jogador que ele contratou, que estava bem, que é o Soteldo, não vai jogar o Gauchão. Pois é, terminou. Terminou. E o Grêmio não consegue contratar ninguém. E quando é que chega o Gabriel Borré? Rafael Borré. Rafael. Não é Rafael Gabriel, Borré. Rafael Rafael Borré. Primeiro, ele tem contrato até julho. O Inter quer ver se trazer ele ainda antes de fechar a janela, agora no início de março fecha a janela de transferência. Ele tem contrato até julho. Ele joga bastante ou joga mais ou menos? Não, ele é bom jogador. Jogador da seleção colombiana e tal. É bom jogador. Não é fenômeno, mas é bom jogador. Foi craque no River, artilheiro do River, ganhou Libertadores pelo River. Né? É outra coisa. Tu tem Alário, Valência, Borré, o Lucas chegando agora. Quanto tinha ano passado era o Alemão, o Pedro Henrique, o Luiz Adriano. Melhorou, né? Eu vi o jogo Inter e Santa Cruz. Finalmente o Valência fez gol no Gauchão. Mas o que ele perdeu de gol? Mas que capacidade é perder gol, cara? Mas, Júlio Minas, ele tá em tudo que é lugar, né? Ele cria muita situação. Não, né? ele cria. Justamente ele produz uma sensação de contradição. Ao mesmo tempo, pô, que cara que se movimenta, que é forte, que é veloz, que ganha no corpo, que cria situações, mas o que ele perde também É impressionante. que ele toca por cima do goleiro, a bola passa 1 milímetro. Não, ele perdeu alguns gols que talvez seja início de temporada, assim, de sair o goleiro, ele está em cima do goleiro. Exato. Ele fez isso no jogo no Beira-Rio, aquele jogo do Luca, que o Luca Sim. parou os 2 gols. Antes daquilo tinha uma bola que era ele e o goleiro, estou em Ele cima perdeu, do goleiro. Ele perdeu. E ontem, então, na quarta-feira, o que ele perdeu de gols foi impressionante. Ontem deve ter perdido uns 10. É, uns 10 gols. Ele cria situações. Ou criam para ele, mas enfim, Mas ele foi isso mesmo, ele teve... O Inter teve 27 finalizações, se eu não estou enganado, e 10 foram dele. Ele fez um gol, então 9 ele errou. Ele é um touro de Ele é um touro. Ele bota o corpo. Não, e ele incomoda a defesa, né? Sim, ele não pode ser acusado de ser preguiçoso. Preguiçoso ele não é. Ele Não, se não é. movimenta, Não é. ele briga, mas assim, a capacidade dele de perder. Cara, no joguinho de final de semana, quando o cara perdia aqueles gols, quase apanhava. Quase apanhava. Ah, não, estava perdendo o jogo, cara. Tu vê, a Libertadores, ele perdeu gols assim. E aí aquilo foi decisivo. Ontem não, mas contra o Santa Cruz não foi decisivo, mas na Libertadores foi, né? Ele perdeu gols inacreditáveis contra o Fluminense. Então, tu achas que o Inter vai chegar em condições de disputar alguma coisa honrosa no Brasileiro? Eu acho que no Brasileiro e na Sul-Americana. É. Sul-Americana vai estar boa, tem uns clubes grandes aí, tem o River Plate, não, o Boca Juniors, quem mais assim dos grandão que estão... Agora, o que me aborrece é que aí chega lá na hora, Campeonato Brasileiro, naquele momento de acumular pontos, tem o jogo da Sul-Americana. Aí vamos poupar os jogadores do Brasileiro. Olha, se fizer isso, você vai contra tudo que disse o Alessandro Barcelos. Eu né? pouparia na Sul-Americana. O Alessandro Barcelos disse isso, que o campeonato que o Inter quer é o brasileiro. Fazer um raciocínio assim, o brasileiro é regularidade. Vai ter uma etapa, 38 jogos. 38 jogos, tem que ir bem na maioria. Todo jogo é uma final. E vai ter uma fase em que 6, 7 clubes grandes vão estar interessados na Libertadores. Claro. Então tem que acumular. Que o Inter não está esse ano. Que o Inter não está. Então acumula ali. E a Sul-Americana fica naquela coisa assim, meio loteria. Vai lá, arrisca. Se der, deu. Se não der, paciência.
Porque se criou essa ilusão, não, mas o mata-mata é o caminho mais curto para chegar a título, para chegar na Libertadores. Mas o Inter só ganhou uma vez na Copa do Brasil, o Inter só ganhou uma vez. Só 92. Então, um caminho longo. E esse negócio de atalho para Libertadores, tem que pensar em ganhar título, não é atalho para Libertadores. O Inter faz quanto tempo que não ganha título? Título. Foi 2006, o último do Gauchão, né? Não sei se dá para botar de título. Ainda é um ano danado, porque o ano que tu ganha o Gauchão é rebaixado, né? Sim. 2006, não, 16, perdão. 16 é o título mundial. Sim, sim, né? sim. Título mundial. É muito tempo. Agora, título grande é 2010, que é o título da última Libertadores. Pois é. É muito tempo para um clube grande como o Inter, que tem uma folha de e brasileiro, que 79 foi o último. Nossa Senhora, eu estava saindo de Livramento. Estava fechando a minha malinha para sair de Livramento, nunca vou esquecer. 79? Sim. 79, sabe quem é que organizou o Brasileirão? Era CBD ainda. Era CBD ainda. Não era nem CBF. CBF, primeiro ano é 80. Sim. Não, quando eu penso nisso, cara, que eu ainda não tinha vindo para Porto Alegre. Vim 10 ou 15 dias depois do título. Chegou aqui em 80, né? 79 para 80. Cheguei aqui no dia 2 de janeiro de 1980. 1º de janeiro botei o pé na estrada. E tu entrou na PUC para estudar em que ano? Em 80. 80 já veio direto para a faculdade. Eu entrei em agosto. Esse dia teve um aluno que perguntou se em 72 tu já dava aula na PUC. Como é que foi essa história? Me perguntaram isso. O senhor acompanhou a instalação da TV Piratinia aqui nos anos 70? Olha, eu cheguei aqui como professor, como aluno em 80. Não, depois de certa idade, tu tá ralado. O pessoal começa a te perguntar coisas assim, capaz de perguntar, tu acompanhaste o governo do Brizola no Rio Grande do Sul? Não, pior é que é. E eu confundo, eu tô com 62, antigamente eu confundia o ano, eu confundo as décadas. Não sei se era em 94 ou 84, as coisas horrorosas assim, tu começa a confundir década. Mas o engraçado da idade é que a gente custa ter a consciência de que a idade mudou. Eu penso em mim, eu não penso que eu tenho 62 anos. O que significa 62 anos? Porque tu tá sentado escrevendo. Pega uma bola e vai jogar, tu não vai te lembrar da tua idade. Essa parte é gente. Mas o olhar externo, o olhar interno diminui a idade. E o olhar externo aumenta. Aumenta a idade. Entende? O cara olha pra ti. É trágico isso. É trágico. É trágico. Tu tá te sentindo, não, tô bem assim, tipo 45. E o cara tá te olhando e te vendo com 75. Pior é que é isso mesmo. Pior é que é isso mesmo. Ai. Sim de bancários, diga sim para quem defende você. Do lado de cá, então, a partir do dia 19, 2 da tarde, vai ser ao vivo, gente, tá? A gente espera todo mundo aí, vai avisando, né? Vamos fazer já uma corrente aí para... Vamos fazer um barulho aqui, então, a partir das 2 da tarde. É mais legal porque, sendo ao vivo, o pessoal pode participar na hora, né? Vai ser legal. Pode, na hora, já talvez, chamar o Jeremi de velho. Talvez seja até um programa para repercutir a prisão do Bolsonaro, alguma coisa assim. Olha, é a parte que mais está se encaminhando agora, né? Depois é o momento, digamos assim, mais próximo de... Né? A gente vinha com indício daqui, indício dali, tu via que tinha algo se montando, mas agora, veio uma minuta, né, da Polícia Federal... Fechou o cerco. E é importante dizer assim, porque eu estava vendo já, tinha o Palácio dos Jornalistas e tal, o Alexandre de Moraes mandou fazer isso, o Alexandre de Moraes mandou fazer aquilo. Não, é a Polícia Federal que manda, né? Sim. O STF, ele é instigado, né, a tomar uma decisão, ele é acionado. O que faz uma Polícia Federal quando ela pode trabalhar à vontade? Sim, pode trabalhar. E Juremir, a Polícia Federal trabalhou à vontade até no período da Lava Jato. Sim. O problema... Não foi nem dentro da Polícia Federal, foi o problema que se desviou, né? O excesso de liberdade, não sei o que foi, se desviou, especialmente dentro do Ministério Público, né? Sim. O Bolsonaro queria uma APF para ele, queria uma BIM para ele, queria trabalhar para os interesses dele, comunicasse assim, para ele, olha, estamos fazendo tal investigação, os resultados são tais e tais. Ele achava que a Polícia Federal era dele, que era um órgão do presidente da República, da pessoa ainda. Ontem pela manhã, né, quinta-feira pela manhã, todas, principalmente as empresas de notícias, né? Ontem foi quarta? Tá, ontem foi quarta. Não, esse programa vai sexta, então ontem foi quinta. Viu como eu tô ligado, Laís? Já tá ligado. Ontem de manhã, quinta-feira de manhã, porque nós estamos na sexta agora. Todas as empresas de comunicação, Globo News, CNN, Band News, essas que estão focadas em notícias, trazendo, claro, o envolvimento da manhã, do Bolsonaro,
Valdemar da Costa Neto está preso e não sei o que e tal. A Jovem Pan estava discutindo uma PL sobre roubo de celulares. O que deveria ser feito com os roubos de celulares? Roubo de celulares. Qual o destino deveria dar para os celulares recuperados, não sei o que, aqueles roubados e tal. Não, eu só passei por ali e tirei, né? Eu disse, pô, então, sabe quando tá o mundo inteiro falando uma coisa, os caras não tinham... Não, vamos falar de outra coisa. Mudar o assunto. Eu sugiro uma pauta para eles. Fraldas verde e amarelo. Fraldas verde e amarelo. É verdade. Faz uma bela matéria, fraldas coloridas, patrióticas, cívicas. Eu tenho um amigo que estava com a ideia de lançar o tênis patriota, verde e amarelo. Tá certo. Todo mundo quer ganhar dinheiro agora com esse filão, né? Todo mundo. Tu lançar uma fitinha, o patriota, vai ter lá os engajados que vão comprar. Vamos comprar. Jeremy, terminou, nós sempre falamos, feito uns loucos, 1 hora já nós estamos falando. Aproveitamos, né? Nos deram a oportunidade. Sem convidado, a gente fala bastante. Né? Fala. Ô, Jeremy, me tira, só no finalzinho aqui, me tira essa dúvida, se tu que é um homem da França, é verdade lá que eu posso, por exemplo, ser senador e levar a Heleninha, minha filha, para trabalhar no meu gabinete? Não tem problema de nepotismo lá ou é lenda isso? Hoje, exatamente assim, não sei. Era muito, digamos assim, flexível. Lá existia uma coisa chamada acúmulo de mandato, que já era curioso de ver. Como assim acúmulo de mandato? Podia ser deputado, podia ser senador? ao mesmo tempo deputado, ministro, prefeito. Espetáculo. Ao mesmo tempo. Não precisava, tu era deputado, não precisava se licenciar para ser prefeito, nem para ser ministro. Continuava prefeito, continuava deputado, continuava ministro. Claro que tu tinhas um adjunto, como eles chamam, um vice-prefeito, que ficava lá tocando a prefeitura. Tudo lá. Mas tu continuava titular da prefeitura, tu continuava respondendo por ela. E deputado também. De vez em quando dava uma passada lá na Assembleia Nacional e participava de uma sessão. Eles andaram reduzindo. A questão do nepotismo, eu não sei exatamente como está hoje, mas houve uma época em que era possível. E a segunda pergunta sobre a França, também sobre lendas francesas. Tem uma francesa que, inclusive, ela tem um portal no YouTube maravilhoso, que é Francês Também Toma Banho. É lenda ou o francês realmente ele... Né, é especialista em perfume porque o banho é algo assim meio ocasional? Eu acho que tem duas coisas. Tem uma questão que é de expressão linguística. Por exemplo, quando um francês diz tomar banho, ele não está pensando em se banher. Ele não está pensando em chuveiro. É um banho de banheira. Tomar banho para eles é tomar banho de banheira. Em geral tem banheira nos banheiros. Então, quando a gente quer saber se eles tomaram banho, no nosso sentido, eles dizem se doucher. Tomar uma ducha. Tomar uma ducha. Então, o francês, nesse sentido, ele é bem literal. Se tu perguntar para ele se ele tomou banho, é possível que ele te diga que não, porque ele não tomou banho de banheira naquele dia, ele tomou uma ducha. Então, parte do problema vai por aí, entre a diferença entre tomar uma ducha e tomar banho que é de banheira. A outra parte, eu acho que continua, não é uma questão dos franceses, da Europa inteira. Da Europa, eu ia dizer, alguns metrôs na Europa, que eu lembro, assim, tá um pouquinho mais cheio, o cheiro era, o pessoal tava faltando ali um banho mesmo. Tem que pensar que essa coisa... Eu lembro em Munique, às vezes era pegado o negócio. Essa coisa do banho diário nós herdamos dos índios. E também tem pessoas o seguinte, que, por exemplo, agora não sei, pode ter mudado, mas no interior do estado, nas nossas pequenas cidades, assim, o banho não era diário. O banho não era diário. Era aquela meia sola, assim, ia na pia ali e tal. Tinha história, na campanha tinha aquela história assim, a gurizada toda passava o dia correndo, fazendo estripulia e tal. Quando chegava no final da tarde, dizia, ô guri, vai lavar os pés. Nem era lavar os pés, vai lavar os pés. Lavar os pés não. Lavava os pés e estava feito. O banho era uma vez por semana. Pés era para ir no trono. Ou os pés, aí era o trono. Aí tinha plural. Aí tinha o plural. Aliás, o São Paulo, né, fez esse acordo aí com a Bis, né, e o Morumbi vai virar Morumbis. Morumbis. Mas como no Brasil ninguém pronuncia o plural, vai continuar Morumbi. Eles ganharam dinheiro, ninguém vai dizer. É muito bom, é verdade. Professor, um abraço, bom carnaval, não exagera, tá? Tá bom, valeu, Nando. Obrigado, Laís, obrigado pra todo mundo. Diegão, vê se te recupera, né? O cara que não sabe lavar louça, vai lavar a louça. Lavar por isso que eu não lavo. Tem que ser do ramo. Não é para amador lavar louça, não é para amador.
Dia 19, então, 2 da tarde. Esperamos todo mundo ao vivo, 2 da tarde, aqui no canal do Cid Bancários. Tchau, tchau.